Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a exposição das crianças às telas, tanto as grandes quanto as pequenas telas que nós temos em casa, o smartphone, o computador e a televisão. Antes, porém, eu quero deixar com você o número do nosso WhatsApp, DDD 47 99661 3296. Através desse número você pode enviar suas perguntas para gravarmos podcasts e pode também solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão, onde você será atualizado de tudo que nós temos produzido. O podcast de hoje, inclusive, é respondendo a pergunta de algumas mães que têm essa dúvida em comum. O que fazer? Posso botar videozinho para o meu neném? Karine, a partir de quantos anos a criança pode ser exposta à TV? Então, juntei essas dúvidas que já me foram trazidas ao longo do tempo e mais recentemente uma mãe especificamente me perguntou sobre esse assunto através do nosso WhatsApp e estou respondendo através deste podcast. Eu separei aqui 3 tópicos para conversar com vocês. O primeiro é do desenvolvimento biológico da criança. Os nossos filhos, no início da vida ali, os seus primeiros anos, estão num desenvolvimento intenso de tudo, das habilidades físicas, motoras, das habilidades mentais. Então, eles estão desenvolvendo ali a personalidade, o caráter, a inteligência emocional deles. Eles estão desenvolvendo hábitos, eles estão desenvolvendo a linguagem, eles estão aprendendo como se relacionar com as pessoas. Esse desenvolvimento inicial é muito intenso e o cérebro está se desenvolvendo ali de forma muito rápida e nós não podemos ignorar isso. Acontece que os pesquisadores da área médica, eles discordam entre si sobre muitos assuntos, inclusive sobre esse assunto das telas. Então, eu não posso me apegar a uma explicação médica do assunto. Vou dar um exemplo para vocês. Nós piscamos os nossos olhos várias vezes por minuto, mas quando estamos expostos a uma tela, nós piscamos muito menos. E é por isso que algumas pessoas sentem dores de cabeça depois de passar algum tempo usando o computador, ou então sentem um ressecamento nos olhos, é porque por piscar menos, a lubrificação dos olhos ocorre de uma forma mais deficiente, o que gera esse ressecamento, que pode gerar uma dor de cabeça, um desconforto ali de quem está exposto. Bom, vamos ter oftalmologistas que vão dizer, olha, não exponham as crianças às telas, porque isso vai prejudicar, a luz intensa vai prejudicar o movimento de piscar os olhos e a criança vai acabar tendo um ressecamento e isso vai incidir também sobre o cérebro, gerando efeitos assim, assim, assim. E nós vamos ter outros médicos que vão dizer, olha, não tem problema nenhum, se tiver um ressecamento, você pinga o colírio e está tudo certo. Eu, particularmente, acredito que se a gente precisa piscar os olhos para produzir lubrificação, não há nada de natural em colocar as crianças numa situação em que essa função do organismo fique prejudicada, né? E aí eu tenho que lançar mão de colírios. Essa é a minha visão pessoal. Mas, se eu for lançar a mão da visão médica, eu vou dizer para vocês, olha, é contraditória. Existem médicos de diferentes posições. Você que é mãe sabe, você leva o seu filho num pediatra, ele diz uma coisa, leva em outra, ele diz absolutamente outra diferente, porque eles não concordam entre si sobre tudo. Então, eu não vou argumentar aqui com vocês a partir de um ponto de vista médico, porque eu não sou médica e também porque os próprios médicos, na sua exposição dos dados, das pesquisas, do que eles acreditam sobre o assunto, eles acabam discordando entre si. Então, não vou levantar aqui uma coisa que eu não possa defender até o fim de forma muito concisa. Eu vou abordar aqui outros 2 aspectos que esse sim eu posso defender, porque eu sou psicóloga e a minha área é comportamento humano, é mente humana. Então, vou falar aqui daquilo que eu domino. E esses outros 2 assuntos são o atalho e o hábito. São 2 tópicos que eu coloquei aqui. Sobre o desenvolvimento cerebral ainda e a questão dos médicos, existe algo que é interessante compartilhar com vocês, que eu já estava quase me esquecendo aqui. A SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, apesar de saber que os médicos não concordam entre si em tudo,
publicou um material que é bem interessante que os pais conheçam. Então, esse material se chama Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital, e ali existem uma série de orientações exatamente sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, e aí, através desse link, você vai ter acesso a esse material, que é excelente que você leia para se conscientizar das questões, da amplitude das questões que estão envolvendo o desenvolvimento da criança quando ela é exposta a essas tecnologias. Mas faça isso, obviamente, com um discernimento de lembrar que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, que eu não posso pensar simplesmente que aplicar um colírio é o suficiente para justificar o fato de que não tem nada a ver expor a criança ali às telas e produzir um ressecamento nos olhos dela, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não vou ficar gerando prejuízos e, com isso, usando paliativos, como é o caso do colírio, porque eu quero expor o meu filho às telas. Eu preciso ter essa consciência como cristã de que eu preciso prezar pela saúde do meu filho de uma forma mais completa. Agora, ok, falando sobre isso, eu vou falar agora sobre o tópico do atalho. O atalho, que eu chamo de atalho. O atalho é o que a gente acaba pegando na educação dos filhos quando a gente precisa de tempo, precisa fazer alguma coisa e sabe que com a criança vai ser mais demorado ou vai ser mais difícil. Então, a gente pega alguns atalhos ao invés de desenvolver estratégias educativas para conseguir fazer essas atividades. Um exemplo prático, eu preciso fazer o almoço, eu preciso limpar a casa, e é difícil fazer isso com a criança na barra da saia, eu sei que é. Então, eu posso pegar um atalho que é botar a criança para assistir um vídeo. Enquanto ela está ali assistindo aquele DVD, eu consigo fazer as minhas coisas porque ela está distraída, quietinha, às vezes até dorme. Se eu fizer isso, eu estou pegando um atalho. E por que é um atalho? Porque o atalho não é o caminho, né? O atalho é um caminho mais curto que você pega, mas não é o caminho de fato. O caminho de fato, que é o caminho mais longo, que é o caminho mais difícil, é o de eu ensinar atividades às crianças que ajudarão ela a se ocupar sem necessitar o tempo inteiro da minha atenção, de modo que eu possa realizar as minhas atividades também. Você percebe que é diferente? Você pegar um atalho e você percorrer o caminho? Outro exemplo, se a criança está chorando, não se acalma por nada, eu pego e boto um videozinho no YouTube para ela e aí ela se acalma. Ou um joguinho no celular e ela se acalma. Ok, eu acabei de pegar um atalho. Por quê? O caminho longo, ele diz que eu deveria ensinar inteligência emocional ao meu filho, deveria ensinar o meu filho a lidar com as frustrações ou com as dores, com o sofrimento, para que ele consiga elaborar bem as situações que geram esse desconforto emocional nele, ao invés de se descontrolar e não conseguir se acalmar. Só que ao invés de eu educar o meu filho emocionalmente, eu perco essa oportunidade usando um atalho que acalma ele instantaneamente, mas não ensina nada a ele sobre como se manter no controle das suas emoções. Você percebe o perigo de pegar o atalho? Então, como psicóloga, eu vejo um prejuízo muito grande na educação das crianças quando nós usamos as tecnologias como atalhos. E esse é um ponto que, independente do que os outros profissionais pensem, eu preciso falar para vocês que é um ponto que deve ser levado em consideração, ok? O outro ponto que eu coloquei aqui é o do hábito. E aí, o hábito já tem mais a ver com os nossos filhos. Você já deve ter ouvido pais de adolescentes se queixarem de adolescente que só fica no celular, de adolescente que não faz as coisas porque só fica no WhatsApp, só fica no Facebook, adolescente que não sai do quarto, que não quer conversar com ninguém porque é só na TV, no videogame, nisso, naquilo. Isso é a coisa mais comum de se ouvir. Muito comum. Existem, inclusive, adultos que são viciados em jogos, viciados em filmes, viciados em redes sociais, ok? Isso gera problemas graves na vida social da pessoa e em diversos outros aspectos da vida prática, prejudica os estudos no caso dos adolescentes e das crianças, prejudica o sono, gera ansiedade, gera uma série de complicações. Essas coisas elas são estimulantes, por isso acabam viciando e agitam as crianças também. Então, a criança,
sendo exposta a isso desde cedo, ela acaba desenvolvendo o hábito do uso dessas tecnologias. E quanto mais exposta, mais o hábito vai se firmando, porque o hábito se desenvolve a partir da repetição. Eu uso uma vez, eu uso a segunda, aquilo se torna um hábito, à medida que eu vou repetindo. E quando a gente forma um hábito, desconstruí-lo dá bastante trabalho. Se você já teve que mudar um hábito, você sabe que dá trabalho. E não adianta hoje pegar um atalho que vai gerar mais trabalho para você, tornando seu caminho e o do seu filho mais longo no futuro. Não é verdade? Então, o segundo prejuízo que eu quero ressaltar aqui hoje é o do hábito. O seu filho vai formar um hábito à medida que você o expõe e depois vai ser mais complicado você retirar. Se você usa, por exemplo, na hora de comer para conseguir fazer a criança comer, porque você precisa ganhar tempo e a criança demora muito para comer ou não aceita comer, e aí você bota o vídeo, distrai, aí ela abre a boca, vou dizer para você, no futuro seu filho pode ter problema com a obesidade. E você pode ter o sofrimento de ver uma criança, um adolescente ou um adulto sofrendo com obesidade por conta de um hábito que foi mal desenvolvido na infância, que foi o de comer não conscientemente, porque quando você está comendo distraído, você não toma consciência do hábito alimentar que está sendo desenvolvido ali, a mastigação não é eficiente e correta, você não percebe cada bocado que você ingere, você não percebe os sinais de saciedade, você prejudica o desenvolvimento dos hábitos alimentares do seu filho com um simples comportamento que é de botar ele para assistir enquanto você dá a comida para ele. Então, esse hábito que é gerado na infância, ele pode ser levado para o resto da vida de uma forma muito prejudicial e, por isso, como profissional, eu também não poderia deixar de ressaltar esse aspecto. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá algumas orientações com base naquilo que eles conseguem concluir dentro da classe médica, né? Então, nesse documento você vai ver essas orientações. Por exemplo, eles orientam que bebês de 0 a 2 anos não sejam expostos de forma alguma a telas. A gente sabe que com muito menos que 2 anos as crianças já estão sendo expostas às telas em casa, quando os pais estão assistindo ou quando elas mesmas estão assistindo alguma coisa ou usando os celulares. A partir de 2 anos até os 5 anos ali, eles orientam que essa exposição seja no máximo de 1 hora diária e ainda assim que essa hora não seja contínua, mas que sejam vários momentos pequenos ao longo do dia que no máximo chegue a completar 1 hora. E a gente sabe que quando a criança senta para assistir um DVD, ela vai gastar ali no mínimo 20, 30 minutos. Então, essa exposição ela passa a ser contínua e muito longa. Com isso, eu quero dizer para você que é mãe, pai, que evite. Nós temos aqui profissionais que eles estão dando orientações simplesmente pensando na parte científica. Você ainda tem a parte espiritual para pensar. Então, evite ao máximo essa exposição. Faça essa exposição de forma bastante consciente quando você a fizer. Eu não vou demonizar aqui, não vou tratar isso como sendo uma coisa do diabo, usar as tecnologias, porque seria ignorância da minha parte fazer isso. Nós vivemos na era digital e não tem como privar os nossos filhos de ter contato com isso em algum momento. Por mais cuidado que nós tenhamos, nós não devemos evitar absolutamente todo o contato. Nós precisamos, na verdade, ensiná-los a ter o contato saudável com essas tecnologias, mas isso no tempo certo. Então, até os 2 anos, deixe o cérebro do seu filho funcionar do jeito que precisa, desenvolver-se livre dessas influências, das luzes, das imagens, de forma que ele não esteja sendo prejudicado por isso. Ele precisa muito do afeto, do contato social e do cuidado materno nesse período. Então, esteja presente na vida do seu filho e ao invés de ser substituída por essas telas. E a partir dos 2 anos, faça de forma muito consciente essa aproximação dele com a tecnologia, mas, como eu expliquei, sem criar um hábito, ok? Sem criar um hábito. Sem usar como atalho e sem criar um hábito no seu filho. Bom, é claro que eu não vou deixar vocês só com essa dificuldade agora nas mãos. Algumas mães poderiam me dizer, Karine, ok, então agora me diga o que eu faço para conseguir fazer as minhas coisas em casa, porque eu não tenho babá, eu não tenho empregada, eu preciso fazer as minhas coisas. E o meu filho, ele fica na barra da minha saia o tempo todo. Então, no próximo podcast, é sobre isso que eu vou falar.
Vou dar algumas alternativas para vocês, que são alternativas que eu uso e funcionam na minha casa. E aí nos comentários vocês podem inclusive sugerir coisas que vocês usam e que tem dado certo também, tá bom? Eu fico por aqui hoje e nos falamos no próximo podcast.